Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal do segundo ano, né? De filosofia, eu fiz a revisão hoje com vocês. Peço desculpa antecipadamente, né? Que eu passei mal hoje e não consegui ir até a escola. Mas dei uma aula online para vocês e a outra não, que ficou faltando. Então eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês terem a aula de hoje e para terem condições de fazer o exercício. Essa aula nossa, o negro na formação social do Brasil, que seria a nossa aula 15, que está na página 182, é uma aula com muitos detalhes, é uma aula que nós vamos retomar ela um pouquinho mais para frente, porque alguns assuntos retornam. Então eu vou falar para vocês os pontos centrais dessa aula. Então, quando nós começamos a falar da figura do negro no Brasil, a primeira coisa que nós estamos falando é de identidade. O que é identidade? É tudo aquilo que caracteriza o sujeito. Tanto no individual, a gente pode pensar em quê? No RG. O RG ele é um documento único, né? Que cada um tem o seu, e aquela nomenclatura do RG fala exatamente quem é a pessoa. Então a identidade é isso, tudo o que me caracteriza enquanto pessoa. O nosso texto ele é muito rico de detalhes. Então, a primeira coisa que ele começa a falar é sobre o processo da escravização da África. A África vai começar um processo de escravização principalmente devido à questão que é entendido que o povo africano descende de Noé, que amaldiçoou seu filho. Então todo africano ele é amaldiçoado. E essa maldição legitimou o direito daquela população ser escravo, ser uma população que iria sofrer pela escravidão. Então existe aí uma explicação bíblica que algumas pessoas, né, alguns historiadores levam em consideração. O segundo ponto que nos interessa muito, que é a partir do século XV, a gente vê que na Europa havia também escravos brancos, escravos que às vezes homens livres que se envolviam em lutas, perdiam essas lutas e a cada perda eles viravam escravos. Então, nós sempre tivemos uma ideia de colonizadores, que é aquele que coloniza um grupo, e colonizado, pessoas que foram vendidas, pessoas que perderam guerra, pessoas que por qualquer motivo virou escravo. E o escravo era entendido como uma propriedade daquela pessoa. Então, o nosso texto ele vai falar sobre como que forma o conceito de negritude, o conceito do negro fora da África. Porque a população africana que vem para o Brasil trabalhar, trabalhar não, né? A população do Brasil que vem para o Brasil escravizada é uma população que vai também trazer a sua cultura. Então, o Brasil ele vai ser uma miscigenação não só de cultura social, mas de cultura também, porque vem o europeu, traz sua cultura, tem o indígena, tinha sua cultura, vem os africanos, trazem a sua cultura, e esse ajuntamento vai formar a identidade nacional brasileira. Então, quer dizer, o Brasil ele é fruto. Há historiadores que vão dizer de uma forma bem pesada até que o Brasil ele é fruto de um estupro.
ele é fruto de uma violência. Violência contra quem? Contra os povos que aqui residiam. E aí o nosso texto também nos acrescenta alguns dados sobre que também foi justificado por essa questão bíblica das pessoas serem escravos, né? Por virem de uma parte da Bíblia amaldiçoada, em que criou-se um conceito que a população branca era uma população superior e a população negra seria uma população inferior. E esses conceitos, que eram conceitos lá de trás, eles ficaram presos no nosso imaginário, na nossa cabeça, porque o ser humano, ele é um ser histórico-cultural. Então, quer dizer, a nossa cultura, a cultura que eu aprendo, a gente reproduz. Então, não é porque surgiu uma lei que mudou isso, é que a nossa cabeça também vai mudar. Então a gente precisa compreender que esse processo, ele é um processo de uma cultura, de uma civilização. Então nós precisamos perceber, hoje discute-se muito o papel social da pessoa negra no Brasil. Hoje nós temos a questão, né, que nós chamamos da expressão da cultura afro-brasileira, em que há uma incorporação na cultura brasileira de questões da África, mas essa população que veio para cá, ela não, ela veio trazida à força. Essa população que veio para o Brasil, ela trouxe consigo a sua cultura, porque nós somos seres culturais. Então, quando nós saímos de um lugar, a gente carrega a cultura de outro lugar. Isso é natural na gente. Mas a gente tem que pensar como é que o Brasil foi formado nesse contexto. Então, os antropólogos, os sociólogos que pesquisam essa questão da negritude, eles vão dizer como que se formou um conceito sobre o negro fora da terra dele. E mais, como que um Brasil, um país que recebeu essas pessoas para trabalhar nas condições que eles vieram, como é que se formou para aquele negro que nasceu aqui no Brasil? Como que formou a identidade dele? A identidade dele era de um escravo, mas e as questões psíquicas, o psicológico, a questão da representação de uma sociedade? Como que tudo isso ficou? Então, são questões que não são abordadas, porém elas precisam ser ditas. O nosso texto também vai nos mencionar que essa miscigenação não é só uma miscigenação, como a gente diz, de etnias, porque é o branco com o negro, é o negro com... Não, vai além disso, nós estamos falando agora de cultura, nós estamos falando de miscigenação a nível de pensamento, a nível de sentimento, a nível de conhecimento. Não é? Porque existe uma grande questão de se falar de miscigenação enquanto raça, enquanto grupo, não. Agora nós estamos falando do processo de identidade. Identidade é o que identifica o sujeito como membro de um grupo. E para terminar aqui a minha explicação, para não fazer um vídeo muito longo, senão o vídeo não carrega para vocês no WhatsApp, o nosso autor também vai falar a importância dos quilombos. O quilombo era um lugar de resistência em que os negros fugidos iam lá e formavam uma cidade para eles viverem. E hoje, aonde é o nosso local de resistência? Hoje, na política brasileira, a violência que nós estamos sofrendo, nós resistimos aonde? Então eu quero deixar essa questão para vocês. A nossa atividade, ela aborda três questões.
Então, a primeira dela é: apesar da escravização ter sido praticada em diversas sociedades e grupos humanos, a escravização ocorrida na África sofreu alterações com o advento do islamismo. Qual foi a principal alteração? Então, o islamismo vai legitimar aquela ideia que a pessoa negra descende de um grupo que foi amaldiçoado, sendo assim, pode ser escravo. É muito conveniente, na verdade, né? Essa argumentação. É uma legitimação que o islamismo fez e a Igreja Católica endossou. Quais são essas características? Quais a justificativa era bíblica só. Não tinha uma outra explicação. Então, o islamismo teve essa concepção e a Igreja Católica no Brasil endossou. A segunda questão, explique a noção de negritude. Quando eu vou explicar essa noção da cultura afro-brasileira, eu preciso pensar em identidade. Quando eu falo de identidade, procurem um texto chamado Identidade, de Carlos Rodrigues Brandão. Esse autor vai fazer uma discussão muito forte como é que se constrói a identidade e como é que é a identidade do brasileiro. Na aula que vem, nós vamos começar a partir deste texto. Eu gostaria que vocês fizessem essa leitura. E a última questão: quais aspectos são fundamentais para a expressão da cultura afro-brasileira? Quando nós estamos falando da cultura afro-brasileira, nós vamos lembrar do negro no Brasil, nós vamos lembrar da tradição deles lá na África, da cultura, da culinária e do conhecer da história da África que nós conhecemos tão pouco. Então, na semana que vem, nós vamos partir da identidade, que é a continuação, e vamos falar um pouquinho desse conceito de negritude, mas não pensando mais na questão de tonalidade de pele, dessa miscigenação. Nós vamos falar da importância da miscigenação na identidade social. Pessoal, muito obrigado. Me desculpe o problema de hoje. Até semana que vem. Qualquer dúvida, pode me procurar nos meus canais aí que vocês têm, meus contatos. Tentem fazer o exercício e semana que vem eu corrijo. Muito obrigado. Até a próxima aula.